eu vou com o doutor Natanael, que está com o Aguiar. Doutor Natanael, me diga uma coisa. O delegado já mostrou que o Vanderlei mandou a testemunha mentir, que está comprovado na mensagem, doutor Natanael, segundo o delegado, segundo a polícia, tanto que motivou a prisão, de que ele queria que essa mulher casada falasse que estava com ele às 7 da noite, sendo que eles estiveram juntos às 3 da tarde. Segundo ela, dentro de um carro, o Vanderlei e essa moça que é casada fizeram relação sexual às 3 da tarde. Ele queria que ela dissesse que essa relação foi às 7 da noite. A moça pôs a mão na consciência e, obviamente, não mentiu, né? E aí, doutor? O senhor que está no caso, o senhor que disse desde o início que acredita muito na versão do Vanderlei, eu acho que agora a situação ficou muito difícil para o lado dele. O senhor pensa em continuar no caso? Vai abandonar? Como é que fica agora? Olha, Bate, boa noite novamente a você. Eu não acompanhei a entrevista do delegado, né, do doutor Eduardo, mas o que eu posso adiantar a você é que esta testemunha, ela tem que comparecer à autoridade policial e eu diria até com uma certa urgência. Ela precisa mostrar para o delegado, inclusive, alguns depósitos que ela teria omitido, inclusive depósitos após o depósito que ela aponta ser o depósito, que seria uma espécie de suborno para que ela viesse até a autoridade policial e mentisse. Lembrando, Bate, que é interessante a gente ressaltar uma coisa. O Vanderlei, ele é um cara, de fato, eu venho dizendo isso em entrevistas, ele é uma pessoa controversa. Não precisa conversar muito com ele para se chegar a essa conclusão. Mas nós estamos falando de controvérsia, e no direito isso aí tem um conceito técnico, né? Controvérsia já dá a ideia de dois lados, né? Controvérsia. Então, há dois lados, né? É diferente de você falsear uma verdade, que aí seria mentira, né? Tem diferença, por incrível que pareça, mas há uma diferença circunstancial, inclusive. Então, assim, eu tenho aqui nas minhas mãos documentos que comprovam outros depósitos e a história é um pouco diferente da que foi dita aqui. Eu tenho, inclusive, a informação, né? Uma coisa eu posso adiantar, essa pessoa já havia entrado em contato comigo, essa pessoa me disse uma versão. Posteriormente, ela me ligou e mudou essa versão. Eu falei, essa mesma mulher? Essa mesma pessoa? Exatamente, essa mesma testemunha. A autoridade policial chegou até ela por meio da defesa, ou seja, nós indicamos ela, não foi ela que veio aqui, não, nós indicamos ela e a autoridade policial, com a sua competência, conseguiu localizá-la e convocá-la a vir até a delegacia prestar esclarecimentos. Contudo, há controvérsia. Quando eu digo controvérsia, eu não estou dizendo, a princípio, que houve uma mentira, mas há documentos que podem contradizer aquilo que foi dito. Com certeza isso não chegou até a mesa do magistrado que decretou a prisão. Isso é uma coisa que será analisada, né, eu acredito que daqui em diante. Lembrando que hoje a defesa, eu estava concluindo o pedido de liberdade para o Vanderlei e me ocorreu uma nova situação que inclusive pode mais uma vez mudar o rumo da investigação. Essa pessoa não me autorizou a falar em rede nacional, contudo ela me autorizou a apresentar essa documentação junto à autoridade policial. Inclusive, mas o que seria isso então, pelo menos? É o relato de uma testemunha, inclusive importante do processo. Ela acabou esclarecendo alguns pontos que, por meio do seu depoimento, isso não veio à tona. Então eu acredito, ela me disse que não foi perguntado a respeito. Que, por exemplo? Horários. O Bate, inclusive, eu estava aqui já com um ponto, eu ouvi o retorno dele aqui dizendo a respeito de um determinado horário que teria supostamente ocorrido o homicídio. Olha, Bate, eu não gosto de frustrar a expectativa, mas eu sou uma pessoa correta, procuro ser. Eu digo sempre aqui, estou defendendo uma pessoa que se diz ser inocente. Inclusive, se essa pessoa estiver mentindo, está mentindo não só para mim, como para os familiares, para todos nós aqui que assistem. Até porque muitas pessoas estão divididas, outras pessoas acreditam na inocência dele, outras pessoas o culpam. Então, assim, isso é uma situação complicada e complexa. O processo é complexo, eu sempre digo isso. Mas, na medida do possível, a verdade ela vai aparecer, né? A prisão do Vanderlei, neste momento, eu achei, assim, do ponto de vista técnico, descabida, um pouco precipitada, faltaram requisitos, né? Talvez se tivesse melhor esclarecido alguns pontos, talvez nós teríamos conseguido evitar que isso ocorresse. Muito embora a defesa já contava com uma possível, um possível pedido de prisão temporária dele, em vista dos argumentos que essa testemunha lançou aqui frente à autoridade policial. Advogado, em relação às mensagens, né, que o Bart estava falando agora, que o delegado falou, a gente já estava falando anteriormente, o senhor me disse agora há pouco
que o senhor não sabia dessas mensagens que o Vanderlei teria mandado para essa mulher pedindo que ela mentisse, né? E que o próprio Vanderlei teria dito para o senhor que também não sabia dessa mensagem. Deixa eu entender. Ele mentiu então para o senhor? O senhor acha que ele mentiu, que ele não falou a verdade, que ele tinha mandado essas mensagens para essa mulher, ou ele não lembrava dessas mensagens? Olha, veja bem, a minha resposta ela é um pouco mais completa. O procedimento ele é sigiloso, né? Ele está correndo sobre o absoluto sigilo, então até o advogado ele tem um pouco de dificuldade. Eu tenho que estar vindo até a delegacia muitas vezes para ter acesso a dados, a documentos, né? Mas o Vanderlei, eu o informei de alguma forma que havia uma pessoa comparecida à autoridade policial. Rapidamente nós identificamos que era a testemunha que nós havíamos comunicado à autoridade policial, contudo que essa pessoa teria dito algo que poderia prejudicá-lo. Rapidamente, perguntei se ele havia mandado alguma mensagem para ela que contesse algum conteúdo que poderia vir a prejudicá-la. Ele disse, olha, não tem nenhuma mensagem minha para ela neste sentido. Se tiver qualquer coisa lá, foi dela para mim, não da minha pessoa para ela. Até porque cogitou-se uma suposta, isso aí eu não tenho esses dados em mãos, mas um suposto suborno dessa pessoa contra o Vanderlei, porque o Vanderlei, como eu venho dizendo, ele é uma pessoa, de fato, que tem um passado um tanto quanto controverso. Mas controvérsia é diferente de crime. Muitas vezes você tem, todo mundo, ninguém é perfeito, eu costumo dizer, ninguém é o anjo que se diz ser. Doutor, mas então ele mentiu para o senhor. A gente pode afirmar que ele, pelo menos em relação às mensagens, ele mentiu para o senhor. Não, é ao contrário. Ele diz que não mandou as mensagens. Mas as mensagens surgiram ou não surgiram? Não. A polícia então está mentindo ou não? Não, na verdade nós temos um aplicativo de conversa que você tem a possibilidade de mandar uma mensagem e receber uma mensagem. As mensagens existem? Eu não estou dizendo que não, elas existem. Contudo, eu não posso afirmar que o meu cliente disse para ela por meio de mensagem o que ela disse ter. O que eu sei é que ela prestou mas o depoimento dela. No depoimento dela, doutor, ela teria... Sim. Não, mas a polícia já Sim. disse que é isso, doutor. A polícia já disse que é isso, que tem essa mensagem que ele pediu. Tanto é que não é só o delegado e o promotor que acham, é o juiz também que concordou e mandou prender. Agora, eu acho que o senhor tá também... Só um minutinho, doutor. Eu acho que o senhor tá numa situação complicada junto com esse rapaz, junto com esse Vanderlei, porque assim, o cara tá querendo discutir prova técnica, delegado, doutor Natanael, que é o advogado Vanderlei. O celular, a torre de telefonia coloca o Vanderlei na área de busca. E ele diz que não. Então ele está dizendo que foi um fantasma que pegou o celular dele e foi para a área de busca. Agora tem uma mensagem ali enviada pelo aplicativo dele e já está querendo mudar a história, que a moça está extorquindo ele, sendo que ele é casado com Elaine, a moça é casada, os dois estavam tendo uma relação extraconjugal e agora é a moça que quer subornar? Peraí que o senhor continua falando porque a doutora Sandra quer falar também. Pois não, doutora? Boa tarde, de novo. Boa tarde, doutor Natanael. Não, só colocar uma situação tarde, que é assim. Vamos mudar a palavra controverso, então, para poder ficar mais claro, inclusive, para quem está nos ouvindo. Eu diria, então, que o Vanderlei ele entra em contradição toda hora, né? Que é diferente do que o colega quis dizer com relação à palavra controverso. E assim, como você estava dizendo, Bate, agora só falta passar a testemunha que ele mesmo trouxe para os autos como a vilã da história. Quer dizer, já está cansando essa situação. De todo mundo que contraria o Vanderlei é errado. O único certo da história é ele. Só que o único que conta mentira é ele. E ele contraria provas técnicas, como você bem colocou. Provas incontroversas ou que não podem ser contraditas. Então fica difícil. Doutora, por tudo que a senhora viu até agora, a senhora que está mais de perto de toda essa situação, a senhora acha ainda que, então, é o Vanderlei o assassino e teve ajuda de alguém? Eu acho que houve realmente um crime. Eu não acredito na hipótese do desaparecimento, infelizmente. Como o doutor Eduardo considerou, até gostaria que depois de tudo isso que aconteceu, a Lucilene voltasse, que tivesse tido uma perda de memória e que de repente recuperou essa memória e aparecesse na porta de casa. Eu adoraria pela mãe, pela família, pelos sobrinhos, por todos. Mas infelizmente, pela forma como tudo está acontecendo, está sendo delineado, por tudo que está sendo apurado, houve um crime. Acredito sim
que tanto pela motivação, que quem teria motivo seria o Vanderlei, acho que ele é realmente o principal suspeito, e acho que ele teve ajuda, que ele não conseguiria fazer sozinho. E por qual motivo a senhora acha que ele matou? Isso eu acho, sim. Desde o início, eu considerei duas situações. Tanto a situação da ganância, do interesse econômico e financeiro, como talvez por uma questão passional. Aí que falta delinear ainda, porque já apareceu mais uma amante no caso, né? Que é essa moça de agora, que veio dar o depoimento. Então, ele tinha muitos relacionamentos extraconjugais, pelo que consta, não só com a Elaine, mas com outras mulheres, e aí teria que traçar o perfil de cada pessoa envolvida com ele para talvez chegar nessa conclusão. Mas o financeiro seria uma questão bastante forte, porque ele bancava muita gente, você percebe? A Elaine, num depoimento lá atrás, disse que ele arcava com todas as despesas da casa, pagava até a escola da filha dela, que não é filha dele, etc. Essa moça, nesse depoimento, segundo o próprio delegado, disse que ela tinha interesse, que saía com ele por dinheiro, quer dizer que ele bancava de alguma forma também. A juntada de extratos dessa moça, provando que ele dava dinheiro para ela, não desmente o que ela falou na delegacia. Porque, como o delegado colocou, existem as provas do aplicativo, né, do que estava sendo conversado antes dela comparecer na delegacia e prestar o esclarecimento. Então, isso só vem a reforçar o quê? De onde vinha o dinheiro do Vanderlei? Do hotel. Não tinha outra fonte de renda. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, doutora... Ele não trabalhava em outro lugar. Na sua opinião, o dinheiro que ele ganhava às custas do hotel da namorada, que era a Lucilene, né? Pelo menos é o que a família diz, né? O dinheiro que ele ganhava da namorada, a Lucilene, ele bancava a mulher verdadeira, que é a Elaine, e ainda bancava as amantes, é isso? Então era um bom dinheiro, não é uma coisa de... Com certeza. Né? Sim, mas era um bom dinheiro, não era mas era um bom dinheiro. A família fez um levantamento. Teve mês do hotel ter um faturamento de mais de 30 mil reais. Não era só a quantia que ele comentou aí nas entrevistas. Agora eu posso falar com mais convicção, porque a família, nesse período, fez um levantamento. São informações que os próprios familiares me passaram. Agora você veja bem, além desse levantamento que a família fez, outra questão. O Vanderlei providenciou o quê durante esse período que ele estava convivendo aqui no hotel? Ele providenciou uma conta em banco, no nome dele. Ele abriu firma no nome dele. Ele pôs maquininha de cartão vinculado na conta dele. Então, ele tinha toda a gestão e o controle do dinheiro. Ele foi tirando a Lucilene fora dessa administração. Você entendeu? De forma gradativa. Até que ele ficou com controle de tudo. E a senhora acha que agora a mentira... Então, a motivação financeira... A senhora acha que essa mentira contada pela testemunha, mais as torres de telefonia, já são provas, assim, importantes e consistentes para caso ele seja levado ao tribunal do júri? Sim. Aliás, vou só uma correção. A testemunha disse a verdade lá para o delegado, né? Disse a verdade, querendo dizer que o Vanderlei queria que ela mentisse com relação ao horário que eles estiveram juntos no dia 24. E com certeza, ô doutora... Aí ela para o delegado, ela falou... Hã? Não, entendi. Realmente ela disse a verdade, sim. Ela falou a verdade para o delegado, Mas olha só, Isso. Me diga uma coisa. Ela falou a verdade, então... Perdão, me diga uma coisa. Se essa testemunha resolveu, né, ir pela voz da consciência dela e falar a verdade, no ir na dele, ela deve ter perguntado para ele, mas escuta, você quer que eu minta por quê se você se diz inocente? Mas o que realmente aconteceu? Ele deve ter, em algum momento, por telefone ou pessoalmente, discutido isso com ela. E a polícia deve ter perguntado. A senhora sabe me dizer se ele falou algo sobre o crime, se ele deu alguma desculpa para ela sobre toda essa situação? Bate, eu não cheguei a ver pessoalmente o depoimento da testemunha ainda. Como o doutor colocou, está em segredo de justiça. Mas provavelmente ele deve ter dado alguma justificativa e ela deve ter esclarecido isso para o delegado. Porque ele está com muita convicção a respeito disso. O delegado. O doutor Natanael, que é o advogado do Vanderlei,
ele já senti que vai bater na tecla de que é uma possível tentativa de suborno, né? De extorsão aí da moça contra o Vanderlei. Mas eu acho que aí, doutor Natanael, vai ser perda de tempo, então... porque eu já senti... Perdão, doutora. Eu já senti aí que o delegado está convicto, que não tem a menor dúvida que essa história da mentira da testemunha é verdade. Deixa só o doutor Natanael falar um pouquinho, doutora Sandra. Eu já volto com a senhora, por gentileza. Sim. Ok. Obrigado, Bate. Ô, Bate, eu vou começar, eu vou dizer aqui o seguinte. Que fique bem claro, eu trabalho com provas, eu trabalho com verdades comprovadas, né? Eu não trabalho com suposição e achismos, que fique bem claro e cristalino isso aqui. Tudo que eu venho aqui dizer, eu estou falando com base em documentos. Eu vi o depoimento da testemunha, analisei o depoimento dela e sim, há omissão. Eu não sei o motivo. Hoje, inclusive, eu fiz questão de levantar essa questão junto à autoridade policial de acordo com a documentação que eu tenho aqui. Lembrando que eu tenho também áudios, mas eu tenho um documento muito importante na mão que será apresentado à autoridade ainda hoje, inclusive. E neste documento fica claro que houve omissão por parte dessa pessoa. E essa pessoa, Bate, se me permite, ela tinha motivos de sobra para dizer muitas coisas contra o Vanderlei. Tanto que isso é verdade, que nós já havíamos, inclusive, alertado a autoridade policial. Eu não estou aqui dizendo que ela mentiu. Eu posso afirmar que ela omitiu. Isso eu posso afirmar. Mentir, ainda não, até porque isso será colocado à disposição da autoridade policial, que fará uma análise. Isso também junto à autoridade judiciária, né? Mas, do meu ponto de vista, a prova técnica até aqui não levaria o Vanderlei à prisão. Que fique bem claro para a população, as pessoas que acreditam na inocência do Vanderlei, que ele não está preso, ele não foi detido temporariamente em razão do desaparecimento da Lucilene. Ele foi detido temporariamente, ele está preso temporariamente, porque uma testemunha teria afirmado à autoridade policial que ele teria subornado ela a vir até a autoridade policial mentir. O Bate, o Vanderlei ele estava muito bem orientado. A orientação do escritório ela é firme. Não entra em contato com qualquer testemunha. Mas entrou. Até para evitar uma falatória, ele sabia do risco. Doutor, então além dele ter sido traído por essa mulher, pela testemunha, se me permite, eu vou concluir, eu vou te responder, inclusive. Eu vi que você está batendo nessa tecla das mensagens. Ô, Bate, eu tive acesso às mensagens, tá? Você está dizendo as mensagens. Eu tive acesso às mensagens. O procedimento, como a doutora Sandra ressaltou, ele o procedimento ele é restrito. O procedimento ele corre sob sigilo, segredo de justiça. Contudo, nos advogados, muitas vezes a gente vai até onde encontram-se os autos e toma conhecimento do que ali tem. Eu também tive acesso à quebra de sigilo telefônico, tá? As coisas não são bem como estão sendo colocadas, mas eu tenho que ter calma e aguardar para que as investigações sejam concluídas. A autoridade policial é competente, sabe o que faz, está bem, está bem reservada no que faz, está bem preparada para o que está fazendo. Então, nós temos que aguardar. No momento, a única coisa que nós temos que lembrar é que o Vanderlei ele não se encontra preso pelo desaparecimento de Lucilene, sim em razão de um depoimento de uma testemunha, que frisa-se mais uma vez. Disse não ter qualquer conhecimento sobre os fatos apurados, né? Eu também não estou aqui dizendo que o Vanderlei não mentiu, isso não cabe a mim, né? Nós temos aí o processo legal que certamente provará isso. A verdade aparecerá, eu tenho dito isso sempre, né? Eu acredito, inclusive, na inocência do Vanderlei, tecnicamente falando, e também acredito que a Lucilene possa aparecer viva a qualquer momento. Inclusive, eu já acompanhei algumas reportagens, inclusive de vocês, onde pessoas apareceram após 4 meses de desaparecimento. Então, nós temos que ter paciência, não é hora de achismo, é hora de prova técnica, de conclusões, nada precipitado, isso só pode atrapalhar as investigações. Tá, mas doutor, prova técnica, já tem, o próprio delegado falou, doutor, não sou eu que ouviu, o delegado já falou que tem a torre de celular, já tem a mensagem. E aí, doutor, a gente entra numa outra história. A família inteira, ele acha... Ô, Bate, eu posso fazer só uma coisa? Falar uma coisa pequena, uma coisa simples aqui. Peraí, deixa eu falar um pouquinho. Ô, Bate... Só deixa eu falar um pouquinho, peraí. A família inteira, vocês acham que estão contra o Vanderlei. O dono da lanchonete está contra o Vanderlei. A ex-mulher está contra o Vanderlei. A testemunha de agora está contra o Vanderlei.
o Exir tá contra o Vanderlei. O dono do carro tá contra o Vanderlei. Ou esse homem sei lá, eu nunca vi uma história dessa, porque é um complô do mundo contra o Vanderlei. Todo mundo tem interesse de ferrar com a vida do Vanderlei. Por isso que eu digo pro senhor, ela pode até aparecer amanhã. Eu também já vi casos assim. Mas eu nunca vi, nesses casos, que as pessoas aparecem depois de muito tempo, eu nunca vi tanto indício tão forte. Ok, ele tá preso por obstrução de justiça, mas ninguém obstrui a justiça se não tem participação num caso. Ele não ia pedir pra menina mentir se ele não tivesse interesse que esse caso mudasse de rumo. E até agora, doutor, o seu cliente não conseguiu comprovar o que fez das 7 às 9 da noite. A Elaine foi contraditória no depoimento. Aliás, Elaine, aproveita agora, minha linda. Aproveita agora que ele tá preso. Ou você esclarece as dúvidas que a polícia tem sobre a sua relação com o Vanderlei, o horário certo que ele esteve, tenta puxar na memória, ou então vai prejudicar você, que pode ser uma grande inocente nesse caso. Infelizmente, até agora o que se viu é o Vanderlei numa teia de aranha. E pior ainda, se essa moça estiver viva, Deus permita que sim, mas pior ainda, se ela estiver viva, ele tá mais ferrado ainda, porque aí arranjou, além de um monte de problema para a cabeça dele, vai arranjar uma briga grande com ela na justiça se ela reaparecer. Porque tá negando que teve relacionamento amoroso, tá difamando a moça aqui em rede nacional. Porque são várias as testemunhas que dizem que eles eram um casal. Várias testemunhas. Agora, Elaine, me admira você também, Elaine. Se você não tem participação nenhuma nessa história que a polícia diz que tem muita chance de ser um assassinato, com o Vanderlei, inclusive, participando, né, se dê valor. Um homem que, segundo uma família inteira, tinha relacionamento com a Lucilene por dinheiro. Agora a testemunha dizendo que ele tinha relação sexual com ela e que ele bancava essa moça também. Acho que você tem que se dar o valor e ir pra polícia amanhã. Fala direito tudo que você sabe. Esclarece se ele chegou na tua casa às 7 da noite ou às 9 da noite ou mais tarde. Porque daqui a pouco, Elaine, vai sobrar pra você. E olha o que eu tô te avisando faz tempo. Se você tem a verdade dentro de você, se você é inocente em tudo, vai pra polícia e conta. Aproveita agora que ele tá preso. E se a verdade for a favor dele também, apareça da mesma forma. Mostre que ele, preso ou solto, você está disponível para a polícia para falar tudo que sabe. Só um minutinho, os meus convidados. Algumas regiões do país ficam com a programação local, para vocês tem mais amanhã. Doutor Natanael, te interrompi, peço perdão, pode falar, por gentileza. Vou trazer a reportagem já. Ô Bate, eu vou aproveitar. Isso, eu vou aproveitar aqui, aproveitar inclusive a oportunidade de dizer com relação à Elaine. Ô Bate, a Elaine, para a investigação, a Elaine está praticamente descartada, tá? Eu digo praticamente porque o procedimento está em curso, né? Eu não posso ser leviano ao ponto de dizer que ela está totalmente descartada, mas ela está praticamente descartada porque, inclusive, eu já rolei testemunhas oculares, pessoas que estiveram com ela naquele dia. Inclusive, eu apresentei prova documental. Então, a Elaine, ela em nenhum momento ela participou de qualquer coisa que vem sendo apurada. Isso eu digo porque eu apresentei prova material e apresentei também testemunhas, né? Então, essas testemunhas, elas não foram ouvidas ainda porque a autoridade policial, de alguma forma, entendeu que não há necessidade. Isso já é, inclusive, um indicativo de que a autoridade policial, de fato, desconsidera a participação da Elaine. Isso aí está praticamente descartada, a participação da Elaine em qualquer fato criminoso. Outro detalhe, Bate, que eu vou aqui dizer a você, inclusive em primeira mão, um dos documentos que eu trouxe hoje, apresentei à delegacia de polícia, diz exatamente sobre esse horário que seria a maior controvérsia até aqui. De repente nem a família sabe disso, mas hoje eu obtive contato com uma pessoa, essa pessoa inclusive me permitiu gravá-la. Eu digo aqui que essa pessoa já foi, inclusive, ouvida, mas ela está disposta a esclarecer um ponto que acabou ficando obscuro no caso, e essa pessoa consegue provar o que ela me disse, porque senão também eu não daria a importância, até porque a essa altura do campeonato a gente tem que somar, né? Não pode, mas doutor, cuidado aí, atrapalhar o procedimento. Cuidado aí, porque todo mundo que ia ajudar o Vanderlei ferrou o cara, hein? Todo mundo que apareceu para ajudar o Exir lá, o hóspede, só complicou o Vanderlei. Agora essa testemunha. É melhor não aparecer mais ninguém, que daqui a pouco ele não sai da cadeia, hein? Nem se pedir relaxamento de prisão, contestando o que o juiz determinou. Ô, Bate. Diga.
Ô Bate, você com toda a competência que você tem, eu admiro o seu trabalho, mas mais uma vez eu tenho que discordar do que você disse, essa questão que todos que vieram aqui prejudicaram o Vanderlei. Como eu disse, eu apresentei 2 testemunhas, essas pessoas não foram ouvidas ainda, e essas pessoas, uma delas pelo menos, consegue inclusive provar o horário que o Vanderlei chegou na casa da Elaine. Inclusive, essas pessoas que estavam lá, elas têm aparelho celular, elas bateram fotos, têm imagens, tá? E, somando um depoimento com o outro, isso beneficiaria, sim, o Vanderlei. Eu não digo aqui que o Vanderlei é inocente, como eu disse, isso aqui não cabe a mim. Eu acredito na prova técnica que nós temos até agora, o que eu venho dizendo sempre. Até agora, tecnicamente falando, o Vanderlei, ele é de fato inocente. Não tem nada a incriminá-lo. E prova disso é que a prisão que foi decretada contra ele é uma prisão temporária e não uma prisão preventiva. Prisão preventiva, e nós temos hoje pelo menos 6 tipos de prisão. 2 delas é a prisão temporária e a prisão preventiva. O juiz, de alguma forma, entendeu que não era o momento da prisão preventiva, o que seria o caso de uma eventual prova técnica forte, né? Ele entendeu que era o caso de uma prisão temporária. Lembrando que essa prisão temporária ela é de 30 dias. Nós temos a Lei 7.960 de 89, no seu artigo 1º, que prevê a prisão temporária de 5 dias, prorrogável por mais 5. Contudo, levando em consideração o crime, a gravidade e a previsão na lei extravagante que prevê os crimes hediondos, esse prazo ele é aumentado para 30 dias, renovável por mais 30 dias. Eu não acredito que será renovado, até porque, como eu mesmo disse, eu tenho provas a mudar completamente o depoimento dessa testemunha. Seria importante, inclusive, Bate, eu não posso me estender muito com relação a ela, até porque minha forma de trabalhar, eu dou liberdade tanto à autoridade policial, né, que é independente, inclusive, a promotoria de justiça, ao magistrado que cuida do caso, as testemunhas, todo mundo fala aquilo que sabe e prova, né, de alguma forma, até porque você pode ser colocado em contradição. Ela pode ser colocada em contradição e terá que vir aqui esclarecer alguns pontos, que, como eu disse, ressalto, ela omitiu. Quando você vem até a autoridade policial esclarecer, você tem que falar tudo o que aconteceu. Se você omite alguma coisa, você tem que comparecer imediatamente à autoridade policial e se explicar. Ué, eu mas acredito que seja o doutor, caso. Peraí. Deixa eu entender uma coisa. O senhor está me falando aqui... Peraí, Aguiar, só um minutinho. Doutor, é o seguinte... Mas olha só, quando o Vanderlei estava aqui no programa e nós perguntamos dessa saída dele, 1h30 da manhã, que ele passou em algum lugar, o senhor e ele mesmo disseram, ele omitiu, ele não mentiu. Então, quer dizer, o Vanderlei pode omitir, a testemunha não pode omitir? Sim. Mas eu posso explicar, Bate. Naquela ocasião, o Vanderlei disse que não foi perguntado. Então é diferente. Mas ele tem que contar a testemunha, ao que me parece, ela foi perguntada e não disse. O Vanderlei, ele não teria sido perguntado. Tanto é... Não teria perguntado. Sim, pode dizer. Peraí, a gente está falando sobre o sumiço da moça que trabalha com ele, que, sei lá, é noiva dele, namorada dele, amante dele. E aí não interessa, só interessa até 1h30 da manhã, só interessa até onde ele podia mostrar? Depois da 1h30 não interessa ele contar para a polícia? Bate. Ela contou só o que achou conveniente. O senhor com certeza vai apelar falando que ela não contava que recebia esse dinheiro todo. A polícia já sabe que ela recebia esse dinheiro, já sabia que era um dead sugar, pelo jeito. Não é isso que fala? Dead sugar dela. Que ela recebia um dinheiro mensal. Dead sugar, isso? Recebia um dinheiro aí sempre dessa moça. Mas e daí, doutor, é mensagem de texto que ele manda mentir. Ele fala o seguinte, vai lá e fala que você esteve comigo às 7 da noite e não às 3 da tarde. Pelo amor de Deus, doutor, é prova, é mensagem. Acho que a gente já está protelando muito. É o delegado que disse, só se o delegado mentiu. Vamos deixar bem claro isso aí. Essa mensagem que você está dizendo, mas pode ser que ele tenha de alguma forma, eu não acredito que isso tenha acontecido, eu não vi a entrevista, mas pode ser que ele tenha se expressado mal. Esta mensagem a defesa não teve acesso. Se tem esta mensagem, eu não tive acesso. O que eu sei é que o Vanderlei me disse que não mandou essa mensagem. Se ele me disse, garantiu que não mandou esta mensagem, que você está me dizendo que ele mandou, até porque essa pergunta surgiu a ele até da minha pessoa. Falei, provavelmente deve haver alguma mensagem. Você mandou? Ele disse que não mandou. Então, assim, o que se tem é que a pessoa que teve aqui, esta testemunha, né, eu tenho que resguardar do nome dela, mas como ela veio e inclusive não pediu proteção, né, isso não sou eu que trouxe aqui, eu fui perguntado inclusive, mas essa pessoa...
ela disse ter recebido um depósito. A única coisa que ela disse que chamou a atenção da autoridade policial foi um depósito que ela disse ter tido na conta para mentir. Isso aí eu pude ter acesso e vi. Agora, essa questão desta mensagem, olha, Bate, eu tive acesso a algumas mensagens, mas eu não vi esta mensagem, para ser sincero. Se existe, passou despercebido pela defesa. Ah, então, mas quem está dizendo é o delegado. Tanto que essa mensagem chegou na sexta, até a própria testemunha ia ser presa se mentisse. Imagina só, se o delegado, quer ver? Para eu não mentir. Capitão Nascimento, tá me ouvindo, capitão? Aqui na espreita, se for. Isso, que bom que está na espreita. Oi, Bate, tô ouvindo. Capitão, já para falar comigo. Me diga uma coisa, o pedido de prisão para a testemunha não estava pronto se ela contasse essa história aí para o delegado? Que esteve com ele às 7, não às 3? Não iam para a cadeia, segundo o delegado, ela e ele? Olha aí, doutor, tinha fundamento para a prisão não só dele, Bate, tinha fundamento para a exatamente. prisão dela. Sim. Posso falar? Pode, por favor. Tá. Tava assim, Bate, porque a polícia já tinha acesso a essas mensagens que inclusive foram apagadas do celular do Vanderlei. Então, no trabalho da investigação, eles conseguiram ter acesso a essas mensagens e também recuperá-las. Foi por isso que a polícia conseguiu ter acesso a essa conversa deles. Então, o delegado já tinha ciência de que essa testemunha poderia aparecer a qualquer momento, que ela teria sido orientada pelo Vanderlei a mentir em depoimento. Então, a polícia já esperava por isso e, justamente por isso, o delegado já preparou tudo e, dependendo do que ela falasse aqui, ela seria presa por estar mentindo, porque a polícia já sabia a verdade. Só que ela chegou aqui na delegacia acompanhada do advogado e decidiu esclarecer de vez, contou a verdade, não mentiu, que era o que a polícia esperava, por isso ela não foi presa. Mas o delegado trabalhava assim com essa possibilidade dela ser presa e posteriormente o Vanderlei. E aí, doutor, tá vendo? Até a casa da moça ia cair, mas a moça foi esperta. O Bate, não, isso aí, fique tranquilo. Isso daí eu já tinha, eu tinha conhecimento, sim, da recuperação destas mensagens, que fique bem claro isso. Tá? Eu gostaria de dizer, porque às vezes a população que está em casa falando só, advogado está suando, não é, porque nós temos uma luz muito forte que fica na nossa frente aqui e ela esquenta, né? E nós estamos em pleno verão, então por causa disso. Mas eu, graças a Deus, de acordo com o que eu tenho, eu estou tranquilo. Tá, Bate? Bate, eu tinha sim acesso a essas mensagens, eu tive, na verdade, né? Inclusive algumas delas, mas eu não tinha conhecimento, não tenho conhecimento do envio dessa mensagem por parte do meu cliente. Como eu disse, isso aí se realmente existe. Outra coisa, não, viu, Bate, doutor, que eu vou aqui adiantar. Segundo... Doutor, por favor, se realmente existe não, o delegado eu vou falar já sobre falou, o relato da testemunha. Aceitou. O cara tá te enrolando, doutor, pelo amor de Deus, o cara tá te enrolando. Eu entendo. Bate. Você falou para ele não conversar com testemunha, ele já te enrolou, ele mentiu para você e conversou. Se ele é o assassino ou não, se ela realmente está morta ou não, qual foi o argumento da testemunha? Mas ele mentiu pra você. Qual? O Bate, você sabe qual foi o argumento da testemunha, segundo ela, por que o Vanderlei tinha pedido para que ela mentisse? Não faço ideia, me conta. Você teve acesso a isso? Não. No relato dela tá lá. Ela disse isso. Isso não está em mensagem, tá, Bate? Por isso que eu estou dizendo para você uma coisa. Quando eu digo isso, eu tenho certeza, porque eu vi. Né? Ela disse que é porque ele temia. Ela disse isso, não foi o Vanderlei que disse. Quem disse isso foi esta testemunha. Que o Vanderlei havia dito a ela que temia que ele passasse como mentiroso e ele temia que o advogado dele, eu no caso, achasse que ele estivesse mentindo. Então, ela disse isso, não foi ele. Então, isso está lá no relato dela. Então, assim, isso aí que você está dizendo, se realmente procede, isso contradiz a mensagem que você diz ela ter recebido, porque senão bastaria ela mostrar a mensagem, né? Então, isso aí estaria controverso. Eu nem deveria adiantar isso aqui de alguma forma, mas como nós estamos preservando a identidade dessa pessoa, eu posso dizer a você, afirmar lá do depoimento dela, até para tranquilizar os familiares, tanto da Elaine, do Vanderlei, todas as pessoas que estão assistindo aqui. Faz o seguinte, cadê o momento da prisão, por favor? Olha, tem muita gente chegando agora, eu vou mostrar daqui a pouco a reportagem da Capitão Nascimento, que acompanhou a prisão de perto. Vamos lá. Doutora Sandra, quer fazer alguma colocação? Deixa eu esclarecer. Quero esclarecer essa última colocação do doutor Natanael, para não restar nenhuma dúvida para quem estiver ouvindo, para que não haja nenhuma confusão nesse sentido. Realmente, consta na mensagem o motivo pelo qual diz a testemunha que o Vanderlei pediu para que ela mentisse o horário,
seria porque senão ele iria passar por mentiroso para a polícia e para o advogado dele. Porque ele mentiu dizendo que estava com ela às 19 horas da noite, quando ele não estava. Que se ela não fosse lá dizer isso, ele iria passar por mentiroso. Então, não tem equívoco nesse raciocínio. Ele pediu para que ela realmente mentisse do horário. E a desculpa que ele deu para ela foi para que ele não passasse por mentiroso. Porque, lógico, ele já tinha mentido dizendo que estava com ela nesse horário. E ele não estava. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa é a fundamentação que ele justificou para ela. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com o doutor Natanael e a gente até falou em outra oportunidade. Quando vocês vão defender, né, todo mundo tem direito de defesa, sendo a pessoa assassina, estuprador, corrupto, enfim, todos têm direito à defesa. Não é que o advogado está comprando aquela briga para ele, comprando aquela causa, né, para tentar fazer com que um assassino seja inocente. Não, ele quer dar, né, o advogado tem por formação, dar todos os meios para que a pessoa se defenda de acordo com a legislação do país. Agora, via de regra, os clientes que são suspeitos de crimes, eles falam a verdade para vocês ou mentem para o advogado? Primeiro a doutora me responde. Bate, a gente espera que o cliente diga a verdade. Este é o compromisso que o advogado tem com o cliente. Até que para que a gente possa fazer uma boa defesa, é necessário que ele diga a verdade. O que não significa que o advogado tem a obrigação de passar a verdade no curso da investigação, porque estamos aqui justamente com essa finalidade. O advogado, ele defende o cliente das acusações que são feitas. Ele não tem obrigação com a verdade. Se o cliente mente, quer mentir para a polícia, quer dizer que é inocente ou que é culpado, o advogado vai seguir a linha de defesa que melhor convier naquele caso em específico. Porém, em via de regra, o cliente deve sempre dizer a verdade para o advogado. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Aí compete ao advogado ter, assim, uma sensibilidade de saber se o cliente dele está mentindo ou não para ele. Justamente para que ele não tropece na defesa. Porque ele acaba deixando o advogado numa situação complicada e difícil se ele mentir para o advogado. Eu, particularmente nos casos que eu atuo, eu exijo esse compromisso com o meu cliente. E eu digo bem para ele. Por quê? Porque se eu não souber a verdade, eu não vou ter condições de fazer uma boa defesa para você. Porque eu posso ser pega de surpresa. O doutor Natanael está se empenhando, mas coitado do doutor Natanael, né? Foi enganado pelo próprio Vanderlei, o doutor Natanael pediu para o Vanderlei não falar com testemunha, agora foi enganado. O senhor vai falar, doutor Natanael, só antes deixa a Gisele falar, porque ela está com o coração explodindo ali de vontade de falar, para desabafar. Pode falar, Gisele. Então, Bate, ele fala desde o começo, né, desses casos que a pessoa volta, tudo, mas no seu próprio programa, da última vez que ele esteve ao vivo com o Vanderlei, ele deu sentimentos à família, entendeu? E aí depois ele vem dizer que não houve as mensagens, aí ele acabou dizendo que não, ele viu as mensagens, mas não era o conteúdo que vocês estavam falando. E aí eu fico me perguntando, todo mundo mente nessa história, delegado, o juiz que autorizou uma prisão, pelo amor de Deus, para ele autorizar essa prisão tem que ter uma prova concludente, não é isso? Se teve essa prova, como que vem dizer que essa prova não existe, que é mentirosa? E outra coisa, essa testemunha, ele tinha dito no seu programa que ela seria uma testemunha para dar um novo desfecho a esse caso. Porque ele, com certeza, acreditou que ela ia chegar mentindo, como ela foi paga para isso. E aí, com medo da prisão, porque provavelmente deve ter pesado a consciência dela, e ela com o advogado dela deve ter, com certeza, falado para ela o seguinte, olha, seja honesta, porque senão vai sobrar para você. E foi o que ela fez. Aí agora ela está mentindo. Que tem esses depósitos que estão sendo feitos na conta dela, isso não é segredo. Vai haver mais pessoas que vai vir falar que o Vanderlei estava sustentando elas com o dinheiro da minha tia. Ô Gisele, você acha... E agora vem dizer que esse... Perdão, Gi. Desculpa, você acha que essa testemunha ia mentir mesmo? Ela estava prestes a cair nessa lábia do Vanderlei? Sim, ela estava. Só que pela informação, o advogado dela, muito competente, chegou e falou para ela, eu vou
tá com você, mas eu quero a verdade. E foi o que foi dito. Aí não agora ela sabia passa a disso. ser a mentirosa porque ela não compactuou com essa mentira, né? Porque ela foi na delegacia com o advogado dela. O senhor falou com essa testemunha, doutor Natanael? A Lili está dizendo que o doutor Natanael conversou com a testemunha. É isso, Lili? No dia 5 de fevereiro? Muito, inclusive, bastante. É isso, Lili? Ô, Bate, se me permite... Peraí, só um minutinho que a capitão vai falar. Só um minutinho, peraí, doutor. Confirmei. Pode falar, capitão. Na sequência, o doutor Natanael fala. Então, Bate, eu consegui a informação de que realmente houve esse contato, né? A polícia tem ciência também que realmente aconteceu esse contato. Como está sob sigilo, eles não podem passar o teor da conversa, mas efetivamente o doutor Natanael, né, a defesa do Vanderlei, entrou em contato em algum momento com a testemunha que foi ouvida aqui na delegacia. Mas e aí, doutor, essa é a testemunha bomba que ia livrar o Vanderlei, que o senhor disse que ia aparecer e dar um desfecho nessa história, e realmente deu, né? Porque ele está preso. Exatamente. Ô, Bate, se você me permite, eu vou voltar aqui na pergunta que você fez para a doutora Sandra. Eu vou aproveitar a oportunidade para cumprimentá-la mais uma vez aqui. Mas eu ouvi o que ela disse, ela tem, né, total liberdade para dizer aquilo que ela pensa, inclusive da nossa profissão, isso é democracia, né? Mas eu devo discordar de algumas coisas. Por exemplo, no meu escritório eu tenho procedimentos estabelecidos. Eu não aceito mentira. E o Vanderlei, quando ele procurou o meu escritório, ele já sabia disso. Muitas vezes o advogado que permite esse tipo de situação, ele é pego de surpresa e isso acaba ocasionando uma situação complicada de depois o advogado conseguir fazer um bom trabalho, tá? E também, antes que me digam, mas o seu cliente está preso, eu já vou adiantar mais uma vez, o Vanderlei ele não está preso em razão do desaparecimento de Lucilene. A gente já entendeu, doutor. A gente já uma entendeu. Coisa não tem nada a ver com a outra, ou pelo menos diretamente não tem nada a ver. Não, desculpa, indiretamente, tem a ver. Não. ok. Diretamente não tem nada a ver, porque essa testemunha que compareceu à autoridade policial, ela disse que não sabe informar nada a respeito do desaparecimento de Lucilene, ela não conhecia Lucilene, ela simplesmente disse que houve o pagamento de uma determinada quantia para que ela viesse aqui e mudasse a sua versão em um determinado ponto. Que fique bem claro, Bate, nós temos documento já que contradiz isso, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, até porque isso aí, como eu venho dizendo, cabe à autoridade policial e principalmente à autoridade judiciária que analisará tudo isso em um momento oportuno. Mas eu gostaria de frisar que eu não admito mentira, até porque eu não preciso disso, né? O advogado hoje, ele tem meios de conseguir a verdade do cliente. Agora, tem situações, como a do caso do Vanderlei, que tecnicamente falando, você não vê algo a incriminá-lo. Então, você acaba, né, confiando naquilo que lhe é falado, naquilo que nos é falado, porque, de fato, não há nada a incriminá-lo. Eu me lembro que no início doutor, da olha entrevista só. surgiu a... Desculpa, doutor. Como assim não tem nada para incriminá-lo? Eu vou te falar uma coisa. Se ele manda uma testemunha mentir sobre o caso em que ele é suspeito, isso daí vai ser usado contra ele. A torre de telefonia bota o celular dele no local onde a Lucilene pode ter sido executada. Como é que não tem? Ele não está preso pelo homicídio, até porque a polícia não tem nem essa convicção ainda, né, no papel. Mas ele está preso por envolvimento nesse caso. A torre de... Ô, Bate, eu gostaria de ter tempo aqui, uma lousa, para que eu conseguisse explicar como funciona a quebra de sigilo telefônico. Seria importante até para a população que está em casa entender um pouco como funciona isso. Isso não é tão simples como parece, tá? Isso é muito complexo. Isso nós dependeríamos, inclusive, de engenheiros aqui para nos auxiliarmos a explicar como funciona isso. Mas as histórias, elas não batem. São muitos fatos e poucas provas. É muita coisa dita para pouca prova. Se tivesse tanta prova assim, eu já disse, o Vanderlei estaria preso preventivamente, não temporariamente. Tá, Bate? Mas eu também não sou dono da verdade. Eu não estou aqui dizendo que a minha verdade é absoluta. Eu sou profissional, trabalho por meio de provas técnicas. Eu não trabalho com achismo. Achismo não. Eu trabalho com coisas certas, comprovadas, conclusões, né, inclusive da polícia, da autoridade policial, que está fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem, viu, Bate? Mas, com relação a essa testemunha, como você mesma disse, sim, ela entrou em contato comigo, tá? O Vanderlei me disse que ela gostaria ela queria falar comigo, já que a mãe dela estaria pressionando ela, tá? Eu estou dizendo até uma coisa aqui, que foi passado para a autoridade policial imediatamente assim que eu tive acesso a isso, esse depoimento.
Essa pessoa entrou em contato comigo e me disse o seguinte, olha, eu estou muito frustrado, assim, eu estou magoada com tudo que eu tenho assistido, tem uma pessoa que disse ter visto ele em um determinado horário e neste horário ele não estava lá porque eu vi ele, eu estive com ele neste horário. Então, assim, ali eu falei, olha, o que você está me dizendo é sério, se você está me dizendo isso, você diria isso na frente da autoridade policial, porque eu vou orientar você a procurar a autoridade policial. Ela me disse a história inteira. Tá, Bate? Eu não, como o processo corre sob sigilo, eu não posso dar maiores detalhes, você sabe muito bem disso, mas até porque nós temos que preservar a identidade dessa pessoa, né? Até porque ela vai ter a oportunidade de vir aqui esclarecer. Eu vou cobrar, inclusive, da autoridade policial um esclarecimento dela e, de repente, uma acariação. Eu acredito que será de interesse do Poder Judiciário ter uma acariação entre ela e o Vanderlei, até porque nós temos provas que serão confrontadas. Então, de repente, disso aí pode sair um esclarecimento por parte dela que venha realmente a esclarecer o que até aqui parece ser um fato criminoso por parte do Vanderlei, né, que é a obstrução da justiça, a gente sabe muito bem disso, e ela poderia incorrer num falso testemunho. Mas eu gostaria de dizer a você, com toda certeza, Bate, nós temos sim documentos a contradizer isso. Eu, inclusive, já tive essa garantia da autoridade policial, ela prestará esclarecimentos, ela deve prestar, até porque nós temos dados aqui, eu tenho documentos que, de alguma forma, comprova que ela omitiu dados. E nessa altura do campeonato, omitir dados, inclusive por se tratar de dados importantes a esclarecer os fatos, isso aí pode ter trazido um prejuízo muito grande para o Vanderlei, até porque, como o próprio delegado, a autoridade policial disse em uma oportunidade, se investiga o desaparecimento de uma pessoa. Nós temos sim, até o momento, alguns indícios, né, de um suposto crime, mas contudo, até o momento o que se tem é que houve de fato um desaparecimento. Eu, como profissional, eu tenho que manter a calma, o profissionalismo e a paciência, né, Bate? Mas nós estamos aí para esclarecer as dúvidas que porventura surjam. Mas pelo jeito o senhor só vai largar esse caso depois que o juiz bater o martelo e disser se ele é culpado ou inocente, porque se ele já mentiu para o senhor da mensagem, se o delegado e o juiz já verificaram a mensagem, a veracidade, o senhor ainda está acreditando nessa história dele, acho que o senhor só larga esse caso depois que bater o martelo. Nós temos esse papel social importante, né, de ajudar a polícia, né, com um canhão que é a Record, de levar ao ar esses casos e fazer com que essas pessoas, né, pode deixar a tela dividida, por favor, e fazer com que essas pessoas se sintam encorajadas a contar o que sabem. Por exemplo, no caso da Lucilene também. Muito provavelmente essa testemunha só ficou com medo de mentir porque sabe das consequências não só da justiça, que é mínima a pena para quem mente para a polícia, né? Para quem mata é nada. Imagina só para quem mente. Só que ela sabia que se a mentira fosse descoberta, ela seria colocada aqui em rede nacional. De qualquer maneira, falando a verdade ou a mentira, ela seria colocada em rede nacional. Então essa pressão que o Cidade Alerta exerce para que as pessoas falem a verdade para a polícia e se sensibilizem com as famílias é fundamental. Eu quero, antes de trazer a reportagem, eu quero agradecer a doutora Sandra, eu tenho várias reportagens aí sobre o caso. Capitão Nascimento, incansável, acompanhou o momento da prisão, foi correndo lá para Porto Ferreira logo cedo, viu a hora que a polícia deu a voz de prisão, conversou com o delegado, mostra a família desesperada lá na porta da delegacia, como se fosse um alívio para tudo que aconteceu. Rapidamente quero te agradecer, viu, doutor? Um abraço grande, doutor Natanael. Obrigado você, Bate, por nos dar a oportunidade de estar esclarecendo isso aí para a população que está em casa apreensiva. Obrigado. Doutora Sandra, Gisele, vocês sabem que desde que a gente entrou nesse caso aqui, Gi, né, eu fiz esse compromisso. Muito obrigada a você, viu, pela oportunidade. Obrigado, senhora. A gente assumiu o compromisso aqui como assume com todas as famílias, né, especialmente com a Gisele, com a Bruna e com a Márcia, que estão conosco quase todos os dias, que nós iríamos até o fim. E seja na hora da notícia boa, né, que a pessoa é encontrada com vida, ou triste, como é o caso da Lucilene, a gente vai estar com a família independente de qualquer coisa, né? Não é elogio que vai fazer com que a gente tire os pés do chão e nem críticas que vão nos abalar. As críticas servem para aprender e eu tenho certeza que a Gisele sabe da importância da participação dela nesse caso para nos ajudar a elucidar os detalhes. Tá bom, Gi? Tá bom, Bate. Obrigada.